Cada vez mais eu vejo pessoas chegando no meu consultório, ou até no meu Instagram, se queixando de duas coisas. Os jovens achando que tem TDAH, porque esquecem muitas coisas e se sentem muito distraídos. E as pessoas aí com mais de 40 anos começam a achar que estão com Alzheimer. Tudo isso porque a memória não está bem. Doutor, eu devo estar com Alzheimer. Doutor, eu só posso ter TDAH. Eu não consigo me lembrar das coisas, eu me distraio facilmente, eu esqueço onde eu botei minhas chaves. E aí a pessoa mais jovem acha que tem TDAH e a pessoa que já está com mais de 40, 50 anos, que está jovem ainda, mas ela começa a achar que tem Alzheimer. E, poxa vida, o que é que está acontecendo com essas pessoas que estão novas? Porque eu não sei se vocês sabem, Alzheimer antes de 60 anos não é uma coisa muito comum. Então o que está acontecendo com a memória das pessoas? Por que está todo mundo tão esquecido? Por que está chegando tanto essa queixa lá no meu Instagram? Aqui, volta e meia alguém pergunta nos comentários do YouTube, ou então no consultório mesmo, quando chega aqui para consulta, a pessoa fala, doutor, minha memória não funciona. O que é que está acontecendo? Uma das coisas mais comuns é o seguinte, a gente tem visto ao longo dos anos a qualidade do sono das pessoas piorarem. A modernidade trouxe muitas coisas boas, mas um dos grandes problemas que vieram ao longo do tempo foi a insônia, que tem se tornado cada vez mais prevalente, ou seja, cada vez mais pessoas dormem mal. E o que é a insônia? A insônia é quando você demora para começar a dormir, quando você acorda muitas vezes durante a noite, ou quando você acorda muito cedo e não consegue retomar o sono. E geralmente pessoas que têm insônia dormem menos aí do que 7 horas por noite, muitas vezes dormem 6, 5, ou por conta da insônia, ou porque decidiram dormir menos, né? Muitas vezes a pessoa quando está mais nova, ou até quando está mais velha, está com muito ritmo de trabalho, tem que estudar, tem que isso, e ela acaba falando assim, eu deixo para dormir depois, mais para frente eu durmo, e aí fica sacrificando noites de sono. E o que isso acaba trazendo para você? Alterações na memória. E eu vou te explicar exatamente como que essa falta de sono, a insônia ou a privação de sono, que é isso de você não dormir de propósito, podem afetar e prejudicar o seu sono. Primeiro você tem que entender que a memória ela é composta, ela é formada, ela precisa de vários elementos para ela funcionar bem. Ela não é uma coisa de um elemento único, não é simplesmente aparece e forma uma memória do nada. Existem alguns pré-requisitos. Um dos mais importantes é a atenção, a concentração. E é por isso que o TDAH gera muita alteração de memória e a insônia também. E é por isso que muitas vezes a pessoa acha que a alteração de memória dela é causada pelo TDAH. Porque qualquer coisa que mude o seu nível de atenção e que você tenha dificuldade de se concentrar numa tarefa, vai gerar alteração de memória, dificuldade de memorizar aquelas informações. Então, o que acontece? Se você dorme mal, você vai ter dificuldade de memória. Sem TDAH, sem ansiedade, sem depressão, pelo próprio fato de que você dorme mal. Seja porque você dorme pouco ou porque você tem insônia. Porque a sua atenção fica prejudicada, porque você está sonolento. Quem não dorme com qualidade fica, mesmo que não esteja pescando ali, com dificuldade de se manter concentrado, fica um pouco mais sedado, um pouco mais cansado, e aí comete mais erros, tem mais risco de acidente e naturalmente presta menos atenção. E quem presta menos atenção vai ter mais dificuldade de memorizar. Não tem jeito. Você vê inúmeras coisas acontecendo ao seu redor ao longo do dia. A maioria delas passa perfeitamente despercebida, porque são irrelevantes. Você passa por pessoas na rua o tempo inteiro e você nem vê quem elas são. O exemplo que mostra isso com muita clareza é pessoa grávida. Você não vê mulher grávida na rua. Até ter alguma pessoa próxima de você, sua esposa, uma irmã, uma tia, ou você mesma, né, tá grávida. Aí parece que aparecem 1 milhão de grávidas na rua. É porque as grávidas não estavam lá? Elas estavam lá, mas você não estava dando a devida atenção. E agora você começa a lembrar das grávidas que você encontrou no caminho, porque você agora está atento à gestação delas, coisa que você não estava antes. Então, as grávidas começam a aparecer quando alguém que está gestante está perto de você, porque você presta mais atenção ao fato de existirem pessoas grávidas. Então, a atenção é fundamental para você memorizar, e eu acho que com esse exemplo ficou fácil de você entender. Outra forma, além da atenção, é o envolvimento afetivo.
Quando a gente vai formar uma memória, nosso cérebro, ela seleciona também pelo envolvimento emocional que a gente tem com aquela coisa. Então, quando acontece algum evento que a gente fica muito triste, ou que a gente fica com muita raiva, ou que a gente fica muito feliz, a gente tem mais facilidade de se lembrar do que aqueles eventos do dia a dia que não mexem com o nosso emocional. Então, por exemplo, você passa por uma dificuldade muito grande, você fica muito triste, seu chefe grita com você, a pessoa te assedia, eventos traumáticos, né? Às vezes você passar por um acidente de trânsito, passar por uma catástrofe natural, ser assaltado, ou até terminar um relacionamento, você lembra com mais detalhes daquilo. É uma coisa que memoriza, você lembra às vezes até da roupa que a pessoa estava usando, de como é que ela falou com você, e aí dependendo até se você fica numa situação similar, você já lembra daquilo, né? Você vê uma pessoa com uma roupa parecida, você, eu lembro do fulano que fez isso comigo, ele fez essa coisa comigo, foi muito ruim, enfim, e isso gera aquela marca. Da mesma forma, as memórias boas fazem a mesma coisa. Muitas pessoas lembram a roupa que o namorado, que a namorada estavam usando no dia que se conheceram, no dia que começaram a namorar e etc. Ou então lembram do brinco que estava usando, do colar, da pulseira que estava usando, do relógio, da roupa, no dia da formatura especial de alguém que conhece, que ama e tudo, que tem um envolvimento afetivo. Quando tem esse envolvimento afetivo, a memória fica mais fácil. E o que o sono tem a ver com isso? Quando a gente está dormindo mal, a gente fica mais reativo, a gente fica mais emotivo, fica mais irritadiço. Então o nosso envolvimento emocional fica prejudicado, ele fica um pouco distorcido. Às vezes uma coisa que não ia gerar tanta emoção, gera emoção demais. Ou então a gente não se envolve tanto com uma situação que a gente geralmente se envolveria melhor. Isso acaba prejudicando a formação de memória e a priorização de memória do nosso cérebro na hora de escolher o que guardar. E aí você começa a achar que sua memória está ruim, você não está lembrando das coisas, e de fato ela está, porque você também está com envolvimento afetivo ruim. E é por isso que doenças como ansiedade, depressão também prejudicam a memória, por conta dessa relação afetiva. A gente sabe hoje que os transtornos de humor, eles geram sim prejuízos cognitivos, né? Ou seja, prejuízo de memória, prejuízo no pensamento, na velocidade de pensar, de concentrar. Tudo isso é prejudicado também dentro da ansiedade e da depressão, muito por conta dessa questão da dificuldade de se concentrar, de se envolver emocionalmente. Aliás, é tão comum que o envolvimento afetivo seja prejudicado quando a pessoa está dormindo mal, que muitas pessoas que têm insônia têm ansiedade. E se você já se perguntou por que é que quem dorme mal acaba tendo ansiedade e por que é que quem tem ansiedade acaba dormindo mal, clica aqui em cima que você vai ver um vídeo que eu explico exatamente por que é que quem tem insônia acaba tendo ansiedade e vice-versa. O terceiro elemento do sono, que quando não está legal, prejudica a sua memória, é a própria arquitetura do sono. Quando você dorme, o seu cérebro ele faz uma limpa geral. Ele escolhe quais memórias serão guardadas, quais serão descartadas. Ele faz uma limpeza ali no seu HD, por assim dizer, né? Ali naquelas memórias que estão ali dentro, ele escolhe o que é que fica, o que é que sai. É tipo você já tirou foto demais, o celular está começando a ficar com memória cheia, você começa a ir lá nas fotos, escolher os vídeos que você quer manter, tem um monte de vídeo que era meme, que o pessoal te mandou no WhatsApp, que você não precisa mais, só para o espaço do seu celular, e você vai deletando aquelas fotos que você não quer mais. O teu cérebro faz exatamente isso, ele pega, na hora que você deita para dormir, ele pega e começa a escolher aquilo que é mais importante. E aí ele seleciona as memórias, essa aqui eu quero guardar, essa aqui eu não preciso, eu posso descartar, e ele vai fazendo esta seleção. E qual que é a grande questão? Se você está dormindo pouco, ele não tem tempo de fazer essa seleção adequadamente, então isso vai gerar um prejuízo de memória, porque ele vai descartar informações que você deveria memorizar, né? Porque você não teve tempo de sono adequado. E se você está tendo insônia, a mesma coisa. A falta de sono ali vai fazer com que você tenha mais dificuldade. E aí você pensa assim, vou resolver o problema com o remédio. Tomei meu remédio, resolvi, vou voltar a dormir e a coisa está resolvida. E é aí que você se engana. Quando você toma um remédio para dormir, todos os remédios para dormir, sem exceção, causam alterações na arquitetura do sono. Inclusive, um dos estudos mais fortes que a gente está tendo agora, dentro dessa área de desenvolvimento de medicamento, é justamente a procura de um remédio para dormir que não faça isso. Por quê? Porque nós já sabemos que os remédios prejudicam e muito a arquitetura do sono. É lógico que uns mais do que outros. E o que é a arquitetura do sono? O teu sono ele não é uma linha reta, ele passa por fases.
E aí cada uma dessas fases tem uma função dentro da organização do seu cérebro. E a partir do momento em que o remédio entra, ele bagunça. Algumas fases que são mais curtinhas ficam mais longas, algumas fases que são mais longas ficam mais curtas. E se cada uma dessas fases é importante para uma coisa dentro do seu cérebro e também para escolher quais memórias vão ser guardadas e quais serão esquecidas, você concorda que quando você muda essa arquitetura, a sua memória fica prejudicada? E é exatamente isso que acontece. Na hora que você muda a arquitetura do seu sono, porque você está tomando um remédio para dormir, você começa a ter prejuízo na memória porque ele bagunça toda essa arquitetura do sono que você tem. E aí você começa a achar que você tem Alzheimer. Mas na verdade é o remédio para dormir, na verdade é a falta de atenção, é tudo por causa da sua insônia, do seu sono ruim. E é por isso que eu falo, só tem um jeito verdadeiro de lidar com a insônia. Você precisa entender qual que é a causa da sua insônia e como fazer para voltar a dormir bem naturalmente, porque os remédios para dormir causam inúmeros problemas. Inclusive, eu tenho um vídeo com as 5 consequências principais que qualquer remédio para dormir traz para a sua vida. Se você quer conhecer um pouco melhor, clica aqui em cima e você vai poder entrar num vídeo que eu explico essas 5 consequências comuns a todos os remédios para dormir. Qualquer remédio para dormir que você tome pode causar essas consequências na sua saúde. E, mais ainda, se você quer entender como que a insônia se instala na sua vida para você poder se livrar dela e voltar a dormir bem, de forma verdadeira, dormir verdadeiramente bem, descansar de verdade, clica aqui no link da descrição do vídeo e você vai poder acessar uma aula minha em que eu explico como que a insônia se instala e o que você precisa fazer para atacar a causa da insônia. E te apresento um caminho para você aprender a voltar a dormir bem naturalmente. Eu te agradeço a atenção nesse vídeo, não esquece de curtir, de me seguir aqui no YouTube para receber mais vídeos com conteúdos similares a esse e não deixe de comentar aqui embaixo. Há quanto tempo você percebe que sua memória não está muito legal?